Eu saúdo a você com a paz do Senhor Jesus. Você que a partir desse momento está aqui com a gente, nós aqui na Igreja Reviver, na cidade de Newark, em New Jersey, nosso estudo bíblico, que esse trimestre nós temos estudado a supremacia das Escrituras, uma revista maravilhosa da CPAD, e nós temos aqui desenvolvido estudos falando sobre a Bíblia. E hoje nós estamos na lição número 7, já daqui a pouco, já acabando aí o nosso trimestre, Nós estamos na lição número 7, o tema é A Bíblia Transforma Pessoas. Você acredita que a Bíblia transforma pessoas? Eu posso falar para você que eu acredito, e eu já tive essa experiência, eu já vivenciei essa experiência, e eu posso falar a você que a partir desse momento está vendo o nosso vídeo, Vamos compartilhar e vamos estudar aqui a palavra de Deus, que realmente a Bíblia transforma pessoas. Eu me lembro que até aqui na nossa igreja, no nosso estudo com as pessoas, eu até compartilhei uma história de um grande amigo meu atualmente, que Deus transformou a vida dele de uma maneira maravilhosa. Quem olhava ele antes falava, não acredito que é você mesmo, Mas é porque ele confiou e ele traz a palavra de Deus todos os dias, para que todos os dias ele venha ser transformado, assim como eu e você também, que temos que ter acesso à palavra de Deus, à Bíblia, para nós sermos transformados. Amém? Então a nossa lição número 7, a Bíblia transforma pessoas. O nosso textuário está lá em Hebreus 4, versículo 12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, olha só, e vai até o físico, aqui a palavra está falando o texto, e das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração, Olha que texto maravilhoso. Aqui tá falando, a palavra está falando que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. O que é isso? A espada com dois gumes, ela vai cortar de um jeito, de um lado ou de outro, ela vai cortar, mas aqui está falando que ela penetra mais ainda do que uma espada de dois gumes. Assim é a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. A nossa verdade prática é que a palavra de Deus, ela é viva. É importante nós crermos isso, que a palavra de Deus ela é eficaz, ela é viva, nos nossos dias. Todos os dias a misericórdia do Senhor se renova, e a palavra de Deus também nos renova, porque ela realmente tem vida. E ela anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. Amém? Mas hoje nós temos uma missão nessa lição, que nós vamos destacar que a palavra de Deus é viva e eficaz, nós vamos também elucidar que a Bíblia anula os conselhos do mundo, e também no terceiro tópico, expor que a Bíblia nos transforma, nos proporciona a humildade, Se nós somos servos de Deus, se nós somos eleitos por Deus, realmente através dessa palavra, ela nos torna humildes, assim como Jesus foi humilde, Então, a Bíblia, como nós lemos e nós temos estudado ao longo desse trimestre, a Bíblia, ela é de origem divina, ela é inspirada por Deus, todos os seus livros são inspirados por Deus, todos os autores, todos os escritores, eles tiveram o trabalho, de escrever, de serem autores, mas ela é totalmente inspirada, todos os seus livros são inspirados pelo Espírito Santo, E seu autor é o único Deus divino, o único Deus vivo e verdadeiro. Por isso a mensagem transforma o nosso entendimento e nos faz compreender, qual é a boa, qual é a perfeita e agradável vontade de Deus, Como nós falamos nessa lição, veremos que a Bíblia é viva e eficaz e transpassa o interior do ser humano, Como nós lemos ali, até chamei a atenção ali na hora do texto, que ela penetra
né, até nas juntas, né, falando ali até algo físico, penetra no interior do ser humano, né, tal como uma espada, e ela anula os conselhos do mundo, os conselhos de que muitas vezes muitos seres humanos ou autoridades buscam tantas soluções, mas na verdade a palavra de Deus ela tem resposta para tudo, ela tem resposta para todas as situações que se passam ao redor do mundo. Como por exemplo, muitas autoridades, muitos governos buscam solução para a paz fazendo guerras, né? Então que paz é essa, né? Que se arma para a guerra, né? Então a gente pode ver que a palavra de Deus ela fala, esse estudo de hoje nós vamos estudar que a palavra de Deus anula os conselhos do mundo e nos capacita a viver em humildade diante de Deus. No nosso ponto número 1, né, no nosso primeiro subtópico, no nosso primeiro tópico, o primeiro ponto de estudo, o nosso texto é a Bíblia, o tema é esse, a Bíblia é a palavra viva de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, né? E tem aqui falando em Hebreus 4, versículo 6, que eu vou ler com vocês, um exemplo de que os israelitas não entraram em Canaã por negligenciar a palavra de Deus, por negligenciar a palavra que eles deixaram de viver aquilo, né? A palavra que Deus tinha dado a eles, eles deixaram de viver por não viver, negligenciaram, né? Eles não foram corretos ali, eles não agiram de maneira correta e não obedeceram a palavra. O texto lá em Hebreus 4:6 diz assim: visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, eles não obedeceram à palavra de Deus, né? E o autor aos Hebreus faz um alerta para os cristãos não cometerem o mesmo erro, para que nós, nesse momento, nós possamos viver de verdade essa palavra, né? E nesse propósito ele lembra que a palavra de Deus é viva, como nós vimos na primeira parte do versículo 12, né? Capítulo 4, versículo 12, pois o Deus da palavra é um Deus vivo, né? Você crê nisso? Você acredita que Deus é um Deus vivo, que Ele trabalha por você dia e noite, que Ele luta por nós, as nossas guerras e as nossas aflições? É Deus quem luta por nós e a Ele provém todas as coisas do mundo. A Ele se referem todos os acontecimentos do mundo. Nós sabemos que Deus está no controle porque Ele é um Deus vivo. Amém? Portanto, a palavra de Deus ela deve ser obedecida a fim de evitar o juízo e a morte. Não se trata de um ensino obsoleto, né? Não se trata de algo que nós vamos fazer simplesmente sem um resultado, sem alcançar um resultado, mas sim, ao contrário, a palavra de Deus ela é viva e permanece viva, porque o Altíssimo vive desde a eternidade. Querendo ou não, a nossa geração vai passar, as outras gerações já passaram. Amanhã vão passar as seguintes gerações, mas a palavra de Deus ela é eterna, ela é viva para todo sempre. E por essas razões a palavra é igualmente eficaz. Isso é que opera a vontade de Deus e jamais ela volta vazia. Se Deus falou algo, essa palavra ela vai se cumprir, porque como nós estamos estudando aqui, essa palavra ela tem vida. Amém? No nosso subtópico aí fala sobre a palavra de Deus é espada penetrante. O texto sagrado descreve as escrituras como mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, como fala no versículo, no segundo ponto ali do versículo 12. O uso figurado da espada de dois gumes simboliza que a palavra de Deus ela é tão bem afiada que nada existe que ela não possa transpassar, que ela não possa cortar, né? Como simboliza aí a espada. Nenhuma resistência humana consegue impedir a ação da espada do Espírito.
Assim, a palavra penetra até a divisão da alma, né? Ela vai lá no profundo da nossa alma, vai lá no profundo do nosso espírito e até faz uma referência ao nosso físico, né? Das juntas e medulas. Muito, muito interessante isso, me chama a atenção nesse estudo, essa definição da palavra de Deus em Hebreus 4:12. Significa que ela atinge, né, o centro, o âmago do nosso interior. Ela examina os segredos obscuros e revela, aqui vai um ponto bem forte na nossa vida, e revela o nosso verdadeiro caráter, né? A palavra de Deus. Nós somos confrontados todos os dias quando nós abrimos essa palavra e nós possamos olhar para o nosso interior e nós sabemos, né? Ela confronta o nosso caráter, ela revela o nosso verdadeiro caráter e assim nós podemos melhorar cada dia, né? Através da palavra de Deus. Significa que ela atinge, né, e ainda expõe os desejos de nossa alma e conflitos entre o nosso espírito e a nossa carne. Carne e espírito estão ali em conflitos. Um texto-chave aí é Gálatas 5:17. E também dentro desse ponto ainda da palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus ela é apta para discernir, né? A mensagem bíblica também é apta para discernir, né? Revelar os pensamentos e intenções do coração. Nada está imune ao discernimento da palavra de Deus, né? Até os nossos pensamentos mais íntimos, né? E as nossas motivações mais espúrias são desvendadas, né? Como diz lá em Daniel 2:22, a palavra de Deus fala lá que Deus revela aquilo que está profundo e escondido, né? Aquilo que está mais no interior da alma, o Senhor revela. Porque para Deus nada fica obscuro, né? Os pecados escondidos são revelados. Olha só que o nosso texto fala: a hipocrisia e a rebeldia são desmascaradas. E como nós falamos também no nosso estudo aqui em nossa igreja, nós vemos que hoje em dia muitas pessoas, né, não têm mais acesso à casa de Deus, não desejam mais congregar, não desejam mais comungar com seus irmãos e irmãs em Cristo, exatamente por um motivo que está falando aqui, a hipocrisia. Aquilo que se prega, mas não vive, né? Por isso que muitas pessoas têm se dispersado, muitas pessoas não têm mais o desejo de servir a Deus, não têm mais o desejo de adorar o Senhor. Ah, pastor, mas isso não deve acontecer, Deus está acima de tudo. Sim, amados, mas muitas vezes não tem o nosso entendimento, que nós devemos colocar Deus acima de tudo. E muitos, infelizmente, por causa da hipocrisia, acabam não tendo mais acesso às coisas de Deus e não tendo mais o desejo, né, de servir ao Senhor e congregar e comungar na casa de Deus. Os pecados escondidos são revelados, a hipocrisia, e coisa alguma pode ser escondida de Deus, né? Toda a verdade é exposta aos olhos daquele com quem temos de tratar. Naquele grande dia, vamos tratar tudo, né? Toda a verdade vai ser exposta, né? Portanto, se o nosso coração se render à palavra, seremos salvos. Diz ali o texto, né? Um texto base aí, Romanos 10, versículos 9 e versículo 10 também. Porém, se endurecemos tal qual os israelitas no deserto, a palavra nos julgará e por fim nos condenará. Né? Hebreus 13, no versículo 12 e versículo 13. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é viva. Nós temos que crer nisso, amém? Nosso estudo fala sobre isso nesse primeiro ponto. No segundo ponto, o nosso tema é: a Bíblia anula os conselhos do mundo. As armas da nossa milícia. Quais são as armas, né? Será que você deve lutar contra o ser humano? Será que você deve agir revidando aquilo que quando constrange, quando você passa por algum constrangimento, por alguma decepção, por alguma calúnia?
né? Aqui então nós temos a nossa resposta. Paulo esclarece aos coríntios que as armas da nossa milícia, né? As armas que estão do nosso lado, elas não são carnais. Isso porque a nossa luta é de ordem espiritual. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o ser humano, né? Ali o nosso texto base, Efésios 6, versículo 12. Portanto, não usamos os métodos humanos, tais como subterfúgios, conchavos, ameaças, calúnias, difamações. O nosso poderio de ataque não é carnal. As nossas armas são poderosas em Deus, né? Creia nisso, que as armas da nossa milícia, elas são poderosas em Deus. Deixe que o Senhor lute por você. O conselho bíblico é tomar toda a armadura de Deus, como diz lá em Efésios 6, do versículo 13 ao versículo 18, né? Que é a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação e a espada do Espírito, que é a palavra, e a oração perseverante, sem desanimar, a oração que persevera, a oração que sempre está indo adiante. A destruição das fortalezas, no nosso subtópico aí no segundo ponto. A Bíblia afirma que o mundo jaz no maligno, né? O líder das forças do mal é o diabo. 1 Pedro 5,18 diz assim: por meio, diz a palavra de Deus, né? Um texto base aí, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Então, por meio do espírito do erro, ele trabalha contra o reino de Deus. Assim é o mal, assim trabalha o inimigo para tentar destruir aquilo que é puro, aquilo que é de Deus, né? E nós temos visto muito no mundo hoje, amado, muitas situações que têm destruído o reino de Deus. O diabo tem tido algumas pequenas vitórias em batalhas, mas não na guerra toda, porque a guerra toda pertence ao Senhor, né? Mas infelizmente o líder das forças do mal, que é o diabo, ele trabalha para tentar destruir, né? Para tentar denegrir a imagem do reino de Deus. Para tanto se opõe os valores cristãos, dissemina o ódio, né? O desrespeito à vida, nós temos visto muito isso, a corrupção, né? Nem se fala sobre isso, né? Se a gente liga algum telejornal, se a gente vai buscar alguma notícia, só se fala disso, de corrupção, né? A imoralidade, dentre outros males, né? Contudo, o poder de Deus é capaz, e a palavra de Deus, ela é capaz de destruir essas fortalezas do mal. Amém? Eu creio dessa maneira. Eu te incentivo também, amado, para você crer dessa maneira, que a palavra de Deus, ela anula o mal com graça e poder e liberta as almas da prisão espiritual. Eu não sei como você está vendo esse vídeo nesse momento, esse estudo, mas eu posso te garantir que através da palavra de Deus você pode ser liberto. Amém? Da destruição dos falsos argumentos, né? São conselhos do mundo, que o mundo muitas vezes nos dá, né? A destruição dos falsos argumentos. A Escritura diz que o poder de Deus também destrói os conselhos, né? 2 Coríntios 10, no versículo 5. A Bíblia na versão, né, na versão Nova Almeida atualizada, né, que existem algumas versões, né, para quem não sabe o que é isso, existem algumas versões da palavra de Deus, da Bíblia, da tradução da Bíblia, né, e que geralmente é uma das mais comuns da palavra é a versão Nova Almeida atualizada, né? Então ela traduz como raciocínios falaciosos. O que é isso? São premissas falsas usadas para afastar as pessoas da verdade. Porque hoje em dia vamos colocar aqui entre aspas, né? Existem muitas verdades, mas somente uma verdade é a genuína, somente uma verdade que é a verdade correta, amém? Que é a palavra de Deus. E isso se aplica a ideologias anticristãs, né? Entre elas o ateísmo, né? Pessoas que não acreditam, né? Que são pessoas que são ateu,
O relativismo, né, que existe aí uma relação de verdades que não se encaixa dentro da verdade genuína, né, o secularismo, o marxismo e as heresias que contradizem a mensagem da cruz, né, a mensagem de Jesus. O método cristão para anular esses sofismas, essas maneiras de pensamento, né, é a persuasão por meio da verdade da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem resposta para tudo no mundo, ela tem resposta para todas as coisas. Amém? E também aqui nesse ponto ainda fala sobre a destruição de toda altivez, todo espírito de altivez. O poder do Altíssimo igualmente aniquila toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Que é isso, né? Altivez se refere a toda conduta que serve de oposição para a fé em Deus. Né? Tudo aquilo que se levanta, todo pensamento, toda doutrina, todo ensinamento que se levanta opondo as coisas de Deus, a fé em Deus, né? Tudo isso é uma maneira, se chama altivez, né? Que esse espírito esteja longe de nós, que esse espírito esteja bem longe da nossa vida, né? Olha aqui está falando sobre que está incluso dentro desse espírito de altivez a rebeldia, o orgulho, a jactância e as demais vaidades humanas, né? Satanás é quem atua na mente das pessoas e as mantém afastadas de Deus. Por quê? Porque Deus é o criador do ser humano, foi Deus quem nos criou. E se o projeto está longe, né? Se nós estamos longe do nosso autor, longe do nosso criador, nós com certeza vamos agir de maneira errada. Nós vamos agir de maneira, vamos dizer, entre aspas, fora do manual. Porém, pela pregação da palavra de Deus, o sistema soberbo do mundo é subjugado aos ensinos de Cristo. Amém? Glória a Deus, é um estudo muito profundo, né? E no último tópico aqui, no número 3, o estudo fala, o subtema é: a Bíblia nos torna humildes. Eu creio nisso, a palavra de Deus nos torna humildes, né? Até porque Jesus, mesmo tendo a forma de Deus, ele não usurpou o ser igual a Deus, ele não usou isso para não ser humilde. Mas Jesus, ele deu exemplo de humildade e deu exemplo, muitos exemplos na Bíblia que a gente vê em Jesus, né? O Senhor dando alguns exemplos de humildade. A Escritura declara que Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Olha só, né? Será que... E é muito difícil o soberbo reconhecer que é soberbo, né? É bem complicado. E eu digo isso por quê? Porque isso temos que fazer uma análise em nós mesmos. Não são as outras pessoas que tem que falar: você é soberbo. Às vezes, quando a gente ouve uma mensagem assim, a gente até fala, a gente acha uma agressão. Não, mas essa soberba aqui que nós estamos estudando é algo que nós temos que identificar dentro de nós. Se tivermos esse espírito, tirar ele e em nome de Jesus, como fala aqui a palavra em Tiago capítulo 4, versículo 6, né, que Deus dá graça àquele que é humilde. Aleluia. Isso indica que Deus abomina os arrogantes que confiam na sabedoria mundana e rejeitam os preceitos divinos, né? Por isso, Tiago exorta também, né? Nós falamos aí Tiago 4, versículo 6, ali no versículo 7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, né? Que o Senhor, que realmente Deus seja o Senhor da nossa vida. E ainda, continuando ali um pouco no versículo 10 também fala: e ainda humilhai-vos perante o Senhor. O que o nosso estudo aqui fala, né, que as expressões sujeitar-se e humilhar-se querem dizer obedecer ao Todo-Poderoso. E quando nos achegamos a Deus, Ele se achega também a nós. Ele nos liberta da sabedoria terrena, animal e também diabólica, né? E nos dá graça com a verdadeira sabedoria que vem do alto. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus,
porque o Senhor, como diz aqui, o Senhor nos agracia, o Senhor nos dá graça com a verdadeira sabedoria que ela vem do alto. Em vista disso, a bênção plena de Deus é concedida aos humildes, que são transformados pela palavra do Altíssimo, que é viva. Cristo é o nosso exemplo de humildade. A Bíblia registra que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, lá em Filipenses 2, no capítulo 2, versículos 6 e 7, fala sobre isso, que ele não usurpou ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Que glória ao Senhor por isso. E ele deixou a sua glória, humilhou-se para submeter-se à vontade do Pai. E ele foi obediente até a morte e morte de cruz. O Senhor Jesus, ele sabia que ele estava com um objetivo, na terra. E ele diz a palavra que ele teve obediência e ele humilhou-se a si mesmo, tendo até a morte, sendo obediente até a morte de cruz. Amém, amados? E também Cristo novamente agiu com humildade, também é um ponto também de humildade de Jesus, novamente quando ele agiu ao lavar os pés dos apóstolos, Em João, o texto base é João 13, no versículo 14. Na ocasião ele disse que devemos aplicar esse mesmo princípio em nosso viver. Será que como que está a sua fé aí? Será que a sua fé está de acordo com esse princípio de Jesus, que lavou ali os pés dos discípulos, os pés dos apóstolos ali. E na ocasião ele disse que devemos também aplicar isso em nosso viver. Esse é o padrão de conduta para os cristãos. Então, desse modo, quem é verdadeiramente sábio obedece a Jesus e imita os passos de Jesus. 1 Pedro 2, 21. E também o apóstolo Paulo falou, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele colocando ali a glória em cima de Cristo, mas incentivando o povo a ser um imitador de Jesus, assim como ele também era. A humildade é uma virtude cristã. A humildade, ela não é algo ruim. Muitas vezes você fala, eu fui humilhado, eu fui caluniado, sofri alguma dificuldade. Porém, a humildade, ela é uma virtude. Se você age com um coração humilde, saiba você que você tem uma virtude de Cristo. Mas isso é injusto, a maneira como me trataram, eu vou tratar com humildade. Saiba que esse é um princípio de Jesus e que você tem esse princípio dentro de você, você é abençoado, você é agraciado com isso. Cristo ensinou que para entrar no reino dos céus, a pessoa tem de se portar com humildade. Olha só, vamos ler Mateus 18, no versículo 4. Mateus 18, versículo 4. Vamos ver aqui o que a palavra está falando sobre que para entrar no reino dos céus a pessoa tem que se portar com humildade. A palavra diz assim: portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Amém, aleluia, glória a Deus por isso. Grande palavra. A humildade é algo bom, que você tenha isso dentro de você através desse estudo. Assim, somente a genuína conversão é capaz de modificar a nossa forma pecaminosa de viver. Nessa direção, Paulo faz um apelo para que os salvos andem como é digno da vocação com que fosses chamados. Nós devemos andar de acordo. Se nós somos chamados, que o nosso caminhar e a nossa vivência seja de acordo com o nosso chamado. E ele também enfatiza a necessidade da prática da humildade. Lá, um texto base que Paulo fala em Efésios 4, versículo 2. Ser humilde significa comportar-se com modéstia e reconhecer as próprias fraquezas. Isso é humildade, quando nós reconhecemos aquilo que nós precisamos ser transformados, aquilo que Deus precisa trabalhar no nosso coração e na nossa alma. Amém? Todavia, ninguém recebe virtude alguma se não for transformado pelo Espírito Santo.
Ou seja, quer dizer que uma pessoa que não foi purificada pela palavra de Deus, ela não tem como viver de forma humilde, né? Ela não tem como viver de forma com esse princípio de Jesus, que é a humildade. Amém? Mas e para nossa conclusão aqui dessa nossa lição número 7, né? O Altíssimo não tolera soberba alguma, nem rejeição à revelação divina. Os israelitas que se rebelaram, como nós vimos aqui no nosso texto, nosso estudo, contra a palavra de Deus, sucumbiram no deserto, porque havia algo que o Senhor tinha pedido para eles obedecerem. Eles acabaram desobedecendo ao Senhor, né? Então a palavra de Deus examina os segredos humanos e desfaz todos os conselhos mundanos. Os humildes que se sujeitam a Deus e a sua palavra são transformados e graciados com a plenitude das bênçãos divinas. Aleluia! Glória a Deus por esse estudo. Eu espero que você seja abençoado com essa palavra, que o Senhor abençoe a sua vida, que você possa fazer uma análise, né? Examine-se a si mesmo, né? E faça uma análise de como você tem andado, se algo dessa palavra, né, te tocou, e que esse estudo possa ser vivo na sua vida, porque a palavra de Deus, ela transforma vidas, ela transforma pessoas. Eu acredito nisso. E se você está orando por alguém, se você está querendo que alguém seja transformado, que você continue buscando em Deus, porque o Senhor, ele, no seu tempo, ele vai te conceder essa bênção. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e que você seja mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém.